Sétima carta, à Igreja de Laodiceia. E ao anjo da Igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente? Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te de que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com o colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando o texto afirma em Apocalipse 3,15: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente, o Senhor estava afirmando que conhecia as obras dos cristãos de Laodiceia. E Jesus, sabendo disso, tinha profundo conhecimento do estado dessa igreja. E o que ele viu em nada lhe agradou. A carta aos cristãos de Laodiceia não contém nenhum elogio, nenhuma crítica por ensinos falsos ou por imoralidade por parte dos cristãos daquela comunidade. O problema dos cristãos de Laodiceia era que eles não eram nem frios nem quentes. Eles não tinham a frieza da hostilidade ao Evangelho ou a rejeição da fé, mas também não tinham o zelo e o fervor que Deus exige que todos os que o seguem. O problema da igreja de Laodiceia não era teológico nem moral. Não havia falsos mestres, nem engano. Não há na carta menção de hereges, malfeitores ou perseguidores. O que faltava àquela igreja era fervor espiritual. A vida espiritual da igreja era morna e apática. A vida espiritual da igreja era acomodada. O problema da igreja não era heresia, mas apatia, porque não era frio e nem quente. Olhando para a geografia da cidade de Laodiceia, entendemos que ela não possuía suprimento de água próprio, mas tinha que ser servida por aquedutos que vinha de Hierápolis e Colossos. A água de Colossos era muito gelada e a de Hierápolis era muito quente. Mas como percorriam uma distância muito grande, ao chegar em Laodiceia, a água chegava nem fria e nem quente, mas chegava morna. As águas termais de Hierápolis ajudavam no tratamento de alguns problemas de saúde. Já as águas frias de Colosso eram boas para beber. Dessa forma, a igreja de Laodiceia não estava oferecendo nem o refrigério para o cansaço espiritual, muito menos a cura para o doente espiritual. Era totalmente ineficaz e assim desagradável ao Senhor. As águas mornas de Laodiceia basicamente não serviam para nada, só davam ânsia de vômito. Talvez nenhuma das 7 cartas seja mais apropriada à igreja atual do momento, você concorda? Ela retrata nitidamente a religiosidade respeitável, nominal e superficial tão difundida entre nós atualmente. Nosso cristianismo é frouxo e anêmico. Quem dera fosse frio ou quente, disse a palavra de Deus. É mais honroso ser um ateu declarado do que ser um membro incrédulo de uma igreja. A indiferença é pior que a frieza. Jesus disse em Mateus 5,37: Seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. O que disso passar vem do maligno. No texto de Apocalipse 3,16 diz assim: Porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Assim era a igreja de Laodiceia, uma igreja indiferente ao seu estado espiritual. A enérgica expressão de Cristo é de aversão. Ele repudia totalmente aqueles cuja ligação com ela é puramente nominal e superficial.
Já em Apocalipse 3:17, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. A comunidade de Laodiceia considerava-se rica, mas ela era pobre. A comunidade de Sardes se considerava viva e estava morta. A comunidade de Esmirna se considerava pobre, mas era rica. A comunidade de Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus colocara diante dela uma porta aberta. A igreja era morna devido à ilusão que alimentava a respeito de si mesma. A igreja de Laodiceia via-se a si mesma segundo os padrões da riqueza material desse mundo, pois estava imersa na mentalidade do mundo. Essa igreja tanto estava no mundo como fazia parte da mesma. Por essa razão é que é totalmente ignorante a sua verdadeira situação espiritual. Por ser a cidade de Laodiceia uma cidade muito rica e orgulhosa, os cristãos contraíram a mesma epidemia. Os membros dessa igreja tornaram-se convencidos, vaidosos. Você vê alguma relação com a igreja atual? Não generalizando, mas podemos ver que muitas denominações do dia de hoje se conclamam ricas e abastadas e não necessitando de mais nada. Quantas igrejas se julgam melhores que as outras por terem melhores condições financeiras, por estarem bem localizadas, são superiores às outras. Esse mesmo espírito que agia na igreja de Laodiceia, será que ainda age nos dias de hoje? Em muitas igrejas e ministérios, as bênçãos do Senhor são medidas na vida de muitos ministérios e de muitas pessoas pelo que essas pessoas ou ministérios possuem, e não por terem uma vida na presença de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmo tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de que se apoderam da vida eterna. O texto continua falando sobre a igreja de Laodiceia. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia era morna em seu amor a Cristo, mas amava o dinheiro. O amor ao dinheiro traz uma falsa segurança e uma falsa autossatisfação. A igreja não tinha consciência de sua condição espiritual. Na realidade, ela era um mendigo, cego, sem recursos, vestidos de trapo. A palavra nu pode significar insuficientemente trajado. Esta é a visão de Cristo a nosso respeito se somos como esses cristãos nominais, que não assumem um compromisso fervoroso com Ele, moral e espiritual. Tais indivíduos são nus, mendigos e cegos. São mendigos porque não têm como comprar o seu perdão ou passaporte para o reino de Deus. São nus porque não têm roupas adequadas para se apresentarem diante de Deus. São cegos porque não conseguem enxergar sua pobreza espiritual nem o perigo espiritual em que se encontram. Em Apocalipse 3,18 continua o alerta de Deus. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para que vistas, e a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e o colírio para que unges os olhos a fim de que vejas. Neste versículo, Cristo está exortando a igreja que procure as verdadeiras riquezas, ouro refinado pelo fogo, que não perde o brilho. Jesus está usando a linguagem apropriada à mentalidade comercial dos cristãos de Laodiceia. A comunidade de Laodiceia era um grande centro da indústria do vestuário na antiguidade. Os crentes dali se vestiam com elegância, mas espiritualmente estavam nus. Os olhos dos crentes de Laodiceia estavam fechados devido à doença espiritual que eles haviam adquirido. Jesus os exorta a lavar os olhos com o colírio que ele tinha a oferecer, e não o colírio que a cidade fabricava.
pois o colírio que eles fabricavam era bom para doenças físicas, mas para a doença espiritual só o colírio de Cristo. Somente Jesus tem o colírio que pode curar a cegueira espiritual, tanto da igreja de Laodiceia quanto a igreja atual. Assim, só assim eles poderiam ver o estado deplorável que a igreja se encontrava. A igreja de Laodiceia estava infeliz, miserável, pobre, cega e nua. No entanto, não conseguia ver isso. A cegueira espiritual nos impede de ver a verdade, pois como nos fala o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Essa igreja morna, infeliz, miserável, pobre, cega e nua, o Senhor dirige uma palavra de extremo amor. O Senhor o chama ao arrependimento. Esmirna e Filadélfia não foram chamadas a se arrependerem. Arrependimento é o ponto-chave para a vida cristã. Assim você concorda? Assim você concorda que existe uma relação da igreja atual com a igreja de Laodiceia? Você vê nos dias atuais as igrejas andando pelo mesmo caminho da igreja de Laodiceia? Você não concorda que muitas denominações, muitas igrejas hoje se conclamam ricas e estão atrás somente de bênçãos materiais, bênçãos financeiras e se esquecendo da pureza do Evangelho? Deixe nos comentários a sua opinião se você concorda com essa palavra. Deus os abençoe em nome de Jesus e prossigamos e sigamos sempre no caminho correto do bem. Deus abençoe a todos na paz do Senhor.